Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Janaíne, sou professora de matemática e hoje nós vamos estudar a turminha ângulos. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre ângulos. Professora, e ângulos? Para que serve ângulo? Onde é que estão os ângulos? Os ângulos estão em toda a nossa vida. Se você perceber, eu tenho ângulos na nossa casa. Casa, professora, é sério? É sério. Na construção civil a gente tem ângulos. No relógio a gente tem ângulos. Olha só, que mais? Árvores também, professora, sério? Sério. Então, olha só. Olha para aqui, ó. Vocês estão vendo esse relógio aqui? Vocês estão vendo aqui o relógio? Estão vendo? Vou desenhar ele aqui no quadro. Olha esse relógio que a gente tá vendo. Vocês estão vendo o ângulo formado aqui no relógio? Ó, então imagine que esse relógio aqui que vocês estão vendo, a tia vai desenvolver ele aqui no quadro, tá? Então imagine aqui, ó, que eu tenho os ponteiros do relógio, gente, ó, um ponteiro aqui, outro ponteiro aqui. E ó, entre esses ponteiros eu tenho a formação de um ângulo. Ah, professora, interessante, né? Então tem ângulo, os ponteiros do relógio formam um ângulo, formam. Outro lugar aí, me diga aí outro exemplo. Árvores, ó. Olha, estão vendo aqui o desenho da árvore? Vocês estão vendo aqui essa árvore? Ótimo, vamos pegar essa árvore. A professora vai escrever lá aqui, ó. Eu vou desenhar aqui uma árvore, né? Ó, vamos desenhar uma árvore aqui. Olha aqui, a minha árvore. Olha aqui, os galhos da minha árvore, né? Vocês estão vendo aí o desenho, né? E olha aí, gente, olha só, minha gente. Se vocês perceberem aqui essa minha árvore que tá mais assim, sem folhas, né? A gente podia até colocar umas folhinhas aqui, ó, para melhor ilustrar a nossa árvore. Mas o importante é mostrar que eu tenho ângulos aqui na árvore. Olha só. Esse galho com esse galho formou um ângulo. Olha aqui. Essa raiz aqui, ó, gente, ó, formou um ângulo. Muito bem, professora. Aqui também formou um ângulo, professora? Formou. Aqui, ó, formou outro ângulo? Formou. Muito bem. Então, eu estou começando a ver onde existem os ângulos na nossa vida. Olha só, na construção civil, vamos construir a casa, ó. Olha a imagem dessa casinha. Vocês estão vendo no teto que ela tem um ângulo? Vocês estão vendo aqui, ó, pessoal, olhando aqui essa imagem, que na porta tem um ângulo? Olha aí, veja, vamos desenhar a casinha aqui. Olha aqui, gente. Vamos desenhar aqui essa casinha. Olha aqui a casa da professora. Vamos ver se a gente tem ângulo, se a gente consegue visualizar aqui, ó. Porque no desenho, ó, nesse daqui você já tá vendo, né? Você já tá vendo, nesse desenho tem... Ah, professora, já vi, ó. Aqui, ó, eu tenho um ângulo. Muito bem. Professora, aqui, ó, eu tenho um ângulo? Tenho aqui, ó. Eu tenho um ângulo. Aqui, ó, eu também tenho outro ângulo. Poxa, então, professora, quer dizer que a casa é cheia de ângulos, né? A casa é cheia de ângulos. E como é que a gente vai falar? Então, aqui, o que é que eu mostrei para vocês aqui? Onde a gente encontra os ângulos do nosso dia a dia. Agora, nós vamos compreender, vamos ver aqui a definição de ângulos. Antes disso, vamos aprender o que é uma reta, ok? Vamos então? Aqui, vou apagar o quadro e aí a gente começa com a reta. Então, só, pessoal, preste atenção. Para a gente poder entender o que é um ângulo, a gente precisa entender o que é uma reta e o que é uma semi-reta, tá certo? Então, vou imaginar uma reta. O que é uma reta? A reta, ela é formada por muitos pontos. Tantos pontos que eu digo que a reta é formada por infinitos pontos. E esses pontos estão todos na mesma linha, né? Então, se eu pegar aqui uma linha e colar um ponto a outro, eu vou ter, ó, uma reta. Esses pontos estão alinhados, tá certo? Então, a gente vai colocar aqui, ó, a reta é formada
por infinitos pontos. A reta é formada por infinitos pontos, tá certo? E como ela é formada por infinitos pontos, e esses pontos eles são o quê? Infinitos pontos que estão alinhados. Então, infinitos pontos que estão alinhados, estão na mesma linha. Então, imagine o seguinte, ó. Tá vendo esse ponto? Vou representar alguns pontos. Esse ponto, esse outro ponto, esse. E aí, ó, você tá vendo que eu tenho alguns pontos, né? Quando eu ligo todos esses pontos que estão na mesma linha, eu vou ter uma reta. Só que esses pontos, eles não acabam, porque eles são o quê? Infinitos, eles continuam. Essa setinha aqui, ó, nas extremidades, está dizendo que, nesse caso, a reta, ela é infinita, ela é ilimitada, porque ela é formada por infinitos pontos, tá? A gente representa a reta por uma letra minúscula. Então, eu posso representar essa reta por R, ok? Muito bem. Sabendo o que é uma reta, então a reta é um conjunto de infinitos pontos, né? Ilimitada nas duas extremidades, né? Isso é representada pela letra minúscula, ok? E uma semirreta. O que seria uma semirreta? Bem, eu vou pegar um ponto de uma reta, né? Que vai ser, então, eu vou dizer que a minha semirreta vai surgir um ponto da reta e vai até o infinito em outro ponto. Então, ela também vai ser ilimitada? Ela vai ter também infinitos pontos a semirreta? Vai sim. Só que aí, ó, ela possui um ponto como origem da reta e o outro ponto ele vai ser ilimitado. Então, é assim, ó. Imagine que eu tenho aqui uma reta. Olha só como é que a gente representa a reta. Não é as duas setinhas aqui? Aí eu vou pegar um ponto dessa reta, pronto, e eu vou chamar esse ponto P, e dizer, olha só, a partir desse ponto P, eu vou ter uma semirreta. Olha aqui, é como se fosse um pedaço da reta. Por isso que é chamado aqui de semirreta. É uma parte dessa reta. Tá certo? Ela possui início, mas não tem fim, ó. O início dessa semirreta é nesse ponto P. E o fim, ó, é infinito. Então, uma semirreta, então eu vou ter infinitos pontos? Sim. Numa semirreta eu vou ter infinitos pontos. Ótimo, professora. E agora? Agora a gente define ângulo. E o ângulo vai ser o quê? O ângulo, ele vai surgir quando eu tenho duas semirretas com origem comum, A parte interna formada por essas duas semirretas representam o ângulo, tá? Então, vamos aqui, ó. Vamos colocar bem aqui o nosso, vou aqui, ó, dividir e a gente representa aqui o ângulo. O ângulo, então, ele vai ser formado, né, por duas semirretas que tem mesma a origem coincidente, juntinha. Então, imagine aqui, ó, aqui não é a origem dessa semirreta? A origem da semirreta não é o ponto de uma reta, não é assim? Então, imagine que eu tenho uma semirreta aqui, ó, ok? E eu tenho aqui outra semirreta. Essas duas semirretas se uniram em um ponto, que eu vou dizer que eles têm a mesma origem e vou representar, ó. E essa região aqui, ó, interna entre essas duas semirretas, representa o ângulo. Certo? Representa o ângulo. E aí, ó, como é que a gente lê aqui esse ângulo? Imagine que eu vou destacar bem aqui nessa semirreta um ponto. E eu vou chamar esse ponto de ponto A. Nessa semirreta aqui eu vou
vou definir outro ponto, que eu vou chamar de ponto B, tá certo? E aí, como é que eu vou dizer? Ó, eu vou dizer que O é o vértice. O que é o vértice aqui do ângulo? É o ponto de encontro entre as semirretas. E quais são as semirretas? As semirretas são a semirreta O sentido A, que eu vou chamar OA, e aí eu vou representar por um tracinho. E a semirreta OB, que eu vou representar, ó, OB por um tracinho. E o que seria OA e OB? Seriam os lados que formam o ângulo. Lados do ângulo, certo? Lados do ângulo, ok, gente? Então, basicamente aqui a gente tem a definição de ângulo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente continua falando sobre ângulos.